paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, nosso Mashiach, amados irmãos. Alegria, amados, estamos aqui novamente, agora já em 2022, né? Tá com saudade, né? É muita. Ficamos aí com um recesso, né, do final do ano, e agora estamos retornando com ensinos de Yahshua. O papai fará grandes coisas, né, em nosso meio em 2022. Já começou fazendo, né, irmão? Muita revelação, muita palavra de esclarecimento para Filadélfia e Sardes, vestes limpas. Tudo isso nós vamos estar trazendo aqui para os irmãos gradativamente durante esse período de 2022. É um tempo de cumprimento profético, ajuntamento do exército, né? No caso, lavar, polir e também lapidar. Essa é a parte mais dolorosa, né? Lapidação da pedrinha preciosa quando ela é cortada na carne, né? Cortada na carne, muitas atitudes que desagradam o papai, muitas imperfeições, né? Isso tem que ser cortado da pedra e lançado fora, para que a pedra possa realmente exalar o brilho, né? Verdade. Refletir, a palavra seria refletir o brilho de Yahweh, né? Então, amados, nós vamos começar esse estudo de hoje, muito maravilhoso. Primeiro estudo aqui, primeira gravação aqui de 2022 no canal Ensinos de Yahshua. Nós vamos começar agora com o invocar, né? Você é convidado junto conosco, vamos estar invocando papai trazer o entendimento, o ensino, e que a gente possa ser cada dia mais esclarecido, cumprindo ali a palavra de Daniel 12, né? Os esclarecidos entenderão. É verdade. Então vamos juntos, amados. Ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Ó papai, nós estamos aqui, não temos palavra para te agradecer. Como é bom, papai. Gratidão por tudo. Ó papai, nós estamos precisando, carentes de ouvir mais e mais a tua voz. É verdade. Porque a tua voz é que nos consola. É verdade, papai. A tua palavra nos esclarece, nos dá entendimento e também fortalece a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo. É verdade, papai. Peço a ti, papai, fala conosco grandemente em 2022. Sim. Fala conosco grandemente hoje, papai. O dia de hoje. Sim, papai. Fala e abençoa as pedrinhas espalhadas nos quatro cantos da terra. Sim. E abençoa, papai, possamos ser fortalecidos e verdadeiramente se cumprir a tua palavra que diz: se o menino crescia em graça e conhecimento diante de Yahweh e dos homens. É verdade. E assim seja feito a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Amados irmãos, alegria de estar contigo, alegria de estarmos nos reunindo como igreja do Mashiach. E a gente nesse 2022 temos aí grandes desafios, né, para a gente poder romper e rompendo sempre de fé em fé. Exatamente. Nós sabemos que o nosso tempo nessa terra é um tempo curto, é um tempo que vai passar rapidamente. E quando essa terra perceber, né, como um relâmpago,
que passa de uma extremidade à outra da terra já foi embora, né? Filadélfia já foi embora e aí deixou todo o celeiro cheio, abastecido de alimentos celestiais, não alimento humano, nada aqui relacionado às coisas desse mundo, mas as coisas que vêm do alto como revelação. E assim é a representação do maná, né? O maná que descia ali na caminhada dos israelitas à terra prometida e ao Shalã, a terra de Israel, para receber a sua parte da herança. E durante essa caminhada, o povo buscava outros alimentos, né? Querendo voltar ao alimento lá do Egito, querendo codornizes, comer carne de codornizes, né? Ali, não carne. Carne, querendo carne humana, né? Carne das coisas humanas. Das coisas humanas. E enquanto que aqueles que eram fiéis, né? Eles se alegravam com o maná. Por quê? Porque sabia que aquilo ali era um milagre que estava acontecendo. Ali no deserto, pode um deserto alimentar um povo, uma multidão? De maneira alguma. Ali eles estavam sendo alimentados diretamente por Yahvé. E ali aqueles que entendiam isso se alegravam por isso. Porque durante a caminhada no deserto, aqueles que estavam ali estavam passando uma provação, uma prova, mostrando, né, durante esse tempo de prova a sua fidelidade para com Yahvé ou a sua indignação e insatisfação para com Yahvé. Então hoje, quando nós estamos trazendo essa palavra, ela não parte de mim, não parte do irmão Beethoven, nenhum dos irmãos aqui de Belo Horizonte, mas é uma palavra que brota do trono de Yahvé como águas cristalinas, e ela está sendo trazida e diariamente nessa era tem sido dado porção para nós do maná celestial. Não falta o maná. Todos os dias nós estamos tendo entendimento da palavra revelada, da escritura sagrada. Verdade. E isso muito nos alegra. E os irmãos que estão se deliciando com esse maná estão sendo fortalecidos nessa caminhada no deserto, estão crescendo, né? Crescendo em graça e conhecimento diante de Yahvé e dos homens, né? E isso está sendo notório. É notório quando você conversa com uma pessoa que está se alimentando do alimento verdadeiro. É notório. Diferente daqueles que estão aí comendo comida do Egito e codorniz, né? Esses que estão aí só com a mensagem de vacina, mensagem de selo, de tatuagem eletrônica, de inteligência artificial, né? De coisas desse mundo, irmãos. Coisas desse mundo são esses codornizes, esse alimento que está sendo propagado aí, falando de vacina e etc. Isso é nada além do que coisas humanas. Isso são codornizes. Quem está se alimentando de codorniz, conforme a palavra ali em Êxodo, vai morrer. E vai morrer nessa terra, morto. Vai ser morto pelo anti-Machia, conforme aquele que foi enviado para matar aqueles ali no deserto, né? Então, amados, quando nós estamos vendo hoje, as coisas são uma repetição daquilo que aconteceu. Nada há de novo debaixo do sol. E a gente tem que falar isso sempre, toda hora, tem que reforçar que nada há de novo. Isso é uma repetição. Aquilo que aconteceu com os Ialdins lá no deserto, acontece nos dias de hoje, com as tribos que foram dispersas sobre a terra. Então, quando nós vemos das coisas celestiais, nós também vemos das coisas terrenas. Quando nós vemos das terrenas, nós lembramos também das celestiais, porque tudo é algo novo.
E existem seres celestiais e existem seres terrenos, humanos, terrenos. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, né? Ali do versículo 40 em diante, ali fala sobre esses seres. E esses seres, irmãos, que são celestiais e são também, existem seres terrenos ali, descendentes de Adão, e também existe aqueles que são descendentes da serpente, eles estão nesse tempo, final dos tempos, essas três espécies estão sobre a terra. Três espécies distintas estão sobre a terra. Quais espécies? Nós temos aqui os filhos de Adão, os filhos da serpente e temos também os filhos de Yauxa. Os filhos de Yauxa. Seres celestiais. Seres celestiais que vieram agora no final dos tempos a essa terra. Isso, você que está chegando aqui agora, pode achar isso talvez algo estranho, algo diferente, mas é assim. Muitas coisas você não sabe. E é por isso que a palavra fala: invocar-me-eis e me achareis. E eu vou revelar a vocês coisas grandes, coisas inacessíveis que vocês não sabem. Isso começou a partir do momento do invocar. Sempre invocando. Sempre invocando. Por quê? Primeira coisa que precisou ser restaurado foi o invocar. Para invocar, eu preciso dos nomes. Os nomes foram revelados. Ali o mensageiro de Sardes, ele trouxe a revelação. O mensageiro de Sardes é uma representação de Saul, né? Saul, ele foi ali um primeiro rei de Israel e ele recebeu o Espírito inicialmente e o Espírito veio sobre ele e ele profetizou. E você percebe que ele estava na mesma era que quem? Na mesma era de Davi. Na mesma era de Davi. É uma representação de duas eras no final dos tempos. A era de Sardes, com o mensageiro de Sardes, e a era de Filadélfia, com o mensageiro de Filadélfia, andando na mesma era. Presta atenção, na mesma geração. E isso aqui, irmãos, é uma representação de quê? De um que começou bem e profetizou, trouxe inclusive o nome verdadeiro, entendeu? Trouxe verdades, mas logo o Espírito o abandonou. Por que o abandonou? Porque ele começou a ser desobediente, fazendo aquilo que Iau não mandou que ele fizesse. E aí Iau levanta outro e unge esse para poder fazer conforme Iau determinava. Por isso que na era Filadélfia fala sobre aquele que tem a chave de Davi, fazendo um link aquele que tem a chave de Davi, enquanto que de Sardes é aquele que é a armadura de Saul, né? Saul tentou colocar armadura em Davi, quer dizer, tentou colocar em Davi o ensinamento humano, as coisas humanas, e foi necessário que Davi tirasse fora, lançasse fora toda aquela armadura. Por quê? Com aquela armadura ele estava totalmente preso e amarrado os seus movimentos. Ele não conseguiria fazer nada contra o gigante. Nem mesmo se movimentar. Nem mesmo se movimentar, nem andar, né? Então ele lançou fora. Shaul Paulo ele faz uma referência a esse momento que Davi lança fora. Shaul Paulo fala assim, ó, lançando fora tudo aquilo que te aprisiona, lançando fora, desembaraçando, lançando fora todo esse ensino que tem ali fermento babilônico, né? Você percebe que o mensageiro de Sardes, ele não progrediu com a sua mensagem. Ele não progrediu. Então, ele já está anunciando há muitos anos
E ele não progrediu, e ele não aprende com os erros. Tanto que não aprende com os erros, que está marcando novamente data. E vai se frustrar novamente. Por quê? Porque Ial não mandou que ele marcasse data. Não mandou. Vai se frustrar, vai se envergonhar novamente, porque é desobediente a Ial. Então, amados, eu quero que você entenda aonde você está se posicionando. Você se posiciona. Vai lá e come uma codorniz, vem aqui e come um maná, volta lá e come uma codorniz. Esse aí é aquele que está com um coração inconstante. É aquele que está com um coração dúbio, que existe ainda a incerteza. E é necessário, irmãos, que você tome uma posição. Exato. Se você toma uma posição com Filadélfia, aqui conosco, você vai ter que abandonar o ensino lá do mensageiro de Sardes. Você vai ter que seguir aqui. E quando você seguir aqui, você vai ficar tremendamente satisfeito. Se você continuar lá, você vai continuar aquele leitinho azedo. É um leitinho que já se azedou, entendeu? Por quê? Porque a criança, irmãos, não adianta você pegar uma criança de 2, 3, 4 anos e querer alimentar ela só de leite. Você não vai conseguir manter essa criança sadia. Por quê? Porque o leite é só o básico inicial. Ele precisa depois de alimento sólido. E o mensageiro de Sardes, ele não tem alimento sólido para trazer para a igreja. Por quê? Porque o espírito de Ial já o abandonou. Isso é notório. É notório, irmãos, notório. Essa é uma introdução que eu queria falar aqui com os irmãos, porque eu sei que muitos irmãos vêm aqui, ouve a mensagem, depois vai lá ouvir a mensagem daquele que fala fala que o evangelho de Lucas é escritura, mas continua comendo o fermento ali de Mateus e de Marcos. O outro vai lá no outro e fala que não precisa partir pão nem cálice, né? E fala que o evangelho de João não tem problema nenhum, que é verdadeiro. Então esse ainda está mais fermentado ainda. Então, irmãos, não adianta. Você não pode ficar aí com o coração dúbio. Você vai ter que fazer em 2022 uma opção para que você possa crescer, ok? E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Verdade. Nós vamos fazer um estudo hoje, amados, muito maravilhoso. Nós vamos falar um pouquinho sobre o comerciante, né? Que está lá no templo, ele e os seus comerciantes, né? Eles estão lá naquela região celestial e vocês ainda não entenderam, né? Vocês não entenderam que Satanás ele não está no inferno nem está na terra, né? Quando nós vemos lá em Lucas, Papai Yahshua fala assim: eu vi Satanás como um relâmpago. Ele está profetizando, irmãos, cair sobre a terra, cair. Ele não caiu ainda, mas ele já profetizou. Eu já vi, quer dizer, isso vai se cumprir. Eu já enxerguei ele caindo. Então, por quê? Porque isso foi sempre ensinado ali nas denominações evangélicas, né? O ensino das denominações evangélicas é Satanás está onde? No inferno. Quando você pega isso, até umas propagandas antigas de cerveja, né? As pessoas estão lá no botequim, no inferno, tomando cerveja gelada lá e Satanás põe ali as garçonetes, modelos para poder servir cerveja, ou seja, bebida fermentada. É o que? A bebida preferida, ofertada aos filhos de Adão, irmãos. É
a bebida fermentada. Você está achando que isso está fazendo um link só no material? Não. Isso está fazendo um link também no sentido espiritual, porque é Satanás que oferta. Porque, né, irmão, entendendo que ele está no inferno, significa que Ial está ali no céu com os anjos, então eu posso orar ali pelos anjos do céu. Exatamente. Né? Então, se entender, irmão, se entender que Satanás está no inferno, ele já foi derrotado. Então, a oração das denominações, né, as denominações evangélicas, católicas, etc., quando ora ali para Jesus, né, que é Jesus, isso significa no latim, isso é um porco. Quando ora para Deus, né, que é Zeus, da origem da palavra Deus, ela vem de Zeus, né, que é o pai dos deuses da mitologia grega, né? Então, quando essas pessoas hoje oram para Deus, para Jesus, estão pensando que estão chegando para realmente o Criador, né? Está pensando que está chegando ali para o Salvador, né? Mas na realidade estão tremendamente enganadas essas pessoas. Por quê? Porque essa própria igreja católica, como as denominações evangélicas, né, que comem e bebem o fermento de Satanás, ensinou para todos que Satanás já caiu, já foi lançado no inferno. E isso é uma mentira, irmãos. E é por isso que eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra em Efésios capítulo 6. Veja bem. Efésios capítulo 6. Essa passagem é uma passagem que já era na era da igreja. Nós já trouxemos os irmãos o estudo que Shaul Paulo, ele era o quê? Shaul Paulo, ele era um anjo. Não um anjo ser celestial, ele era um anjo, mas um anjo no sentido de mensageiro. Mensageiro enviado pelo Espírito de Ial. Tá? Então ele era um anjo mensageiro da era de Esmirna, né? Na era de Esmirna, ele estava ali trazendo a orientação para a igreja, porque os irmãos que estão acompanhando, quem ainda está chegando aqui agora pela primeira vez, é necessário que ele volte lá nos vídeos anteriores. Nós já temos hoje 95 vídeos de ensino, de estudo, de lives. Tem aqui muito alimento já estocado, irmãos. E eu sugiro a você começar também lá de trás, tá? Você conseguir ir formando um entendimento. Exatamente. Por quê? Porque esse é o grande problema do ser humano. Eles são ansiosos. O ser humano é ansioso. Ele quer tudo agora. Ele não tem paciência. Então ele chega e já quer o entendimento aqui agora. É literalmente o alimento fast food. Fast food. Que chega e já está pronto, ele já come e joga fora a embalagem. Não. As coisas de Ial, o maná não era assim. O maná, ele era colhido pela manhã, de manhã cedo, bem cedinho, né? O sol não podia ter saído ainda. Porque o sol derretia o maná e o maná entrava para dentro da terra e ali já se tornava imprestável. Então, era colhido, então você tinha que acordar muito cedo, muito ali, até de madrugada, antes do sol nascer, colher o maná, levar o maná para casa, depois você ia triturar o maná, fazer farinha do maná, depois que fiz farinha, você vai fazer o pão do maná, fez o pão, depois você vai assar o maná e depois você pega o maná e você vai comer com a sua família. Esse é o processo, irmãos. Então as coisas de Ial não chega assim, já vai assim, não, quero já pronto, já estou em entendimento. Não, você vai ter que passar por todo esse processo. Vai lá atrás e começa a preparar o alimento para a sua vida e para a sua casa. Ok? Ok, amados? Então vamos lá. Efésios, né? Efésios capítulo 6. Aqui você já começa a ter a abertura do seu entendimento.
né? Efésios capítulo 6, versículo 10, né? Diz assim: finalmente fortalecei-vos no Mestre e na força do seu poder. Revesti a armadura de Iau. Viu aqui? É um link indo contra o ensino do mensageiro de Sardes. Aqui, o mensageiro de Sardes, ele está ali na representação de Saul, que tentou colocar em Davi uma armadura dele. O que é a armadura dele? É as convicções dele, convicções humanas, convicção que o Yalcha é Mical, Mical e Yalcha, o mesmo personagem, que Yalcha, depois de ter recebido o nome aqui na terra, foi sobreexaltado e recebeu o nome de novo de Yalcha. Irmãos, são convicções, essa é a armadura de Saul, essa é a armadura ali do mensageiro de Sardes, que não sabe nada. Por quê? Porque o Espírito saiu dele. O início começou bem, tanto que trouxe o nome verdadeiro, e é esse o nome mesmo. Esse é o nome sublime, tanto de Iau quanto de Yalcha. Ele teve esse mérito, mas por causa da desobediência de fazer o que Iau não mandou, o Espírito deixou ele, e ele está com as convicções humanas. Isso é a representação da armadura de Saul. A armadura de Saul é essa armadura humana, entendeu? Que ele tentou colocar em Davi, que é ali representado pelo mensageiro de Filadélfia. Só que Davi não aceitou. Davi tirou fora e falou assim: não, estou fora, não quero a armadura de Saul, eu quero a armadura de Iau. A armadura de Iau, que é invisível, mas é essa que protege. E aqui, Shaul Paulo ele faz essa referência, irmãos. Olha só. Finalmente fortalecei-vos no Mestre e na força do seu poder. Versículo 11, 6:11. Revestimos da armadura de Iau para poderes resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate, olha aqui, o nosso combate não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam, olha aqui, que povoam as regiões celestiais. Que povoam as regiões celestiais. Que povoam as regiões celestiais, fazendo um link com a terra prometida. Lá atrás dos israelitas, que eles estavam no Egito, e aqueles povos, inclusive gigantes, representações ali de demônios, de querubins, estavam povoando o quê? A terra prometida. Entendeu? Então, aqui Shaul Paulo, ele está fazendo um link, falando assim, olha, nossa luta não está sendo contra seres humanos, mas o que está sendo atrás do ser humano, que está agindo no ser humano. E esse aí que é a nossa luta. Então, quando está falando lá de Apocalipse 13, está falando ali os reis, né? O mensageiro de Sardes traz ali os reis, Calígula, traz ali Nero. Irmãos, não é a nossa luta, não é contra a carne, não é contra estes, mas é contra aqueles que estavam agindo nele. São o quê? São principados e potestades celestiais que agiam nesses personagens. E não os personagens em si mesmos, porque não são nada. Nada mesmo. Nada. Mas aqueles seres, aqueles entes que estão aonde? Eles estão no céu. Eles estão no céu. Isto que eu quero que você entenda. Por quê? Porque esse é a mentira, o engodo de Satanás. Se fazer vencido, como se ele estivesse no inferno, toda sua corja estivesse no inferno com ele, e aí Deus e Jesus, Emmanuel e Jesus estão ali reinando nos lugares celestiais, né? Mas na realidade
Esse é o engano, por isso que em Apocalipse 12 fala que Satanás vai ser lançado por terra. Quem? Aquele que engana o mundo inteiro, né? Tudo isso é necessário a gente fazer essa introdução. Vamos lá em Apocalipse 12, vou pegar aqui a Bíblia King James. Apocalipse 12, vamos lá. Diz assim: todavia nasceu um filho, um homem, que reinará sobre todas as nações com 7 ferros. E o seu filho foi arrebatado para junto de alto seu trono. Isso aqui já é muito importante. Aqui nós temos Ial do céu e Ial da terra. Tá? Existe um trono celestial e existe um trono na terra. Esse trono na terra vai sentar por aquela promessa daquele que o anjo Gabriel falou, olha, vai sentar no trono de Davi. Vai sentar no trono de Davi. Quem? O ungido vai sentar no trono de Davi. Fazendo um link com Filadélfia. Com Filadélfia, ali, Davi. Aquele que recebeu as chaves de Davi. Chave para quê? Para reinar. Então, aqui está fazendo um link no final dos tempos. Essa mulher é a igreja de Sardes. Na era de Sardes. Dali nasce um filho varão dessa mulher. Esse filho varão é composto de Filadélfia e Sardes vestes limpas. Filadélfia, seres celestiais que desceram agora no final dos tempos para anunciar a verdade, e aqueles filhos de Adão que dão crédito a Filadélfia, aos seres celestiais, que com isso se tornam filhos adotivos, que são quem? Sardes vestes limpas. Vestes limpas que purificaram suas vestes e por isso são dignas de serem arrebatados como primícias, ok? Exato. Então vamos lá. E o seu filho foi arrebatado para junto de Ial de seu trono. Isso aqui eu já expliquei. Temos um vídeo explicando aqui que esse arrebatamento não é um arrebatamento para o céu, é um arrebatamento na terra. Assim como aconteceu com quem? Filipe. Filipe foi arrebatado na terra. Tão logo ele imergiu o eunuco, o Espírito o arrebatou, levando ele para um outro lugar. Exatamente. Na terra. E aqui nós já vimos, Ial, ele tem um trono já preparado no céu, nos palácios de marfim, no Monte Sião. Aí a palavra fala, onde Ial habita. E também um trono aqui na terra, para cumprir a palavra de Gabriel, tá? O trono de Davi. Então, quando ele está falando aqui, a igreja, ela vai herdar o milênio nesta terra. A igreja vai se tornar reis, cumprindo a palavra que fala. É separada uma nação de reis e sacerdotes para Ial, que é a sua propriedade particular. Eles vão reinar aqui na terra. Então esse trono aqui é na terra. Foi tirado temporariamente da mulher. Por quê? Porque essa criança precisa ser desmamada desse ensino de Sardes, desse leitinho azedo, que já se azedou, já passou do tempo. E um leite, depois que passa do tempo, ele se azeda, ele ficou azedo, ele fermentou. Tá entendendo? Então, é tirado essa criança da mulher para que essa criança se alimente de alimento sólido. Porque ela precisa ser completamente desmamada desse ensino de Sardes. Para isso, ela precisa vir para o colo daquele que foi enviado. Quem? Mical. Mical nasceu na terra, a exemplo de papai Iauxa. Ele ficou subjugado, ele é a representação da lua, que está debaixo dos pés da mulher. Sim. A mulher dá a luz e quando ela dá a luz, essa lua se levanta para cuidar da criança. E isso faz um link logo em seguida, olha só como é que fala. Fala assim, versículo 5, todavia nasceu-lhe um filho, Apocalipse 12, 5. Um filho, um homem, que reinará todas as nações com 7 ferros. O seu filho foi arrebatado para junto de Ial de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar onde lhe havia sido preparado por Ial
para que ali a sustentassem por período de 1260 dias, e houve então uma guerra no céu. Ou seja, a mulher fugiu para o deserto, por quê? Porque a criança ela foi levada para guerrear. Você viu ali, o primeiro arrebatamento não se trata do arrebatamento em si, mas tirar com força da mulher e entregar para o aiô, aquele que cuida. O aiô está aonde? Em Números 11, 12. Fala do aiô que cuida a criança, que não é ela que gerou, mas ela cuida e está levando a criança à terra prometida, a terra que juraste a teus pais. Isso está em Números 11, 12. Moisés mostrou isso. Isso Moisés falando, já apontando para o final dos tempos, aquele que seria levantado para cuidar da criança e levar a criança à terra prometida. Exato. Aí, esse levantar, ele mostra em Daniel 12. Apocalipse 12, Daniel 12. Ó, é um link. Apocalipse 12, Daniel 12. Por que nós estamos tendo que fazer toda essa introdução, irmãos? Porque muitos irmãos pensam que sabem. Quando a gente pergunta, explica para mim. Aí você vê que faz uma enrolação e não explica direito. Por isso nós estamos tendo que voltar e refazer o estudo, né? Vamos lá. Daniel 12. Daniel 12, 1. Ó, no final dos tempos, aqui você vê que está contando, o Daniel está contando aqui os acontecimentos do final dos tempos. Inclusive o título aqui na Bíblia King James fala o final dos tempos. O final dos tempos. E ele fala, nessa época, quer dizer, no final dos tempos, Mical, o grande príncipe que protege o povo de Ial, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo. E haverá um período de tribulação, opressão e aflição, como nunca houve desde o início das nações até então. Então, aqui ele está mostrando que é final dos tempos. Se é final dos tempos, Papai Yauxa vai nascer aqui de novo? Não. Papai Yauxa é Mical? Não. Papai Yauxa, ele recebeu o nome acima de todo nome, que é o nome de Yau. Foi elevado à luz inacessível. Vocês estão assistindo, dando continuidade, está entendendo o que eu estou falando. Aí nós temos aquele que foi elevado como cavilha, em lugar firme. Quem? Mical, que recebeu o nome de Yauxa. Recebeu as vestes, representação de Elias, transferindo as vestes para quem? Para Eliseu. Recebeu o nome de Yauxa e recebeu a unção. Por isso que Eliseu, ele fala assim, me dá a porção dobrada do teu espírito. Porção dobrada dos israelitas é o quê? A primogenitura. Não falar assim, me dá o dobro do teu espírito, me dá a porção de primogênito do teu espírito. Ah, tudo bem, se você me vir quando for arrebatado, será seu. E ele viu. Você mostrando aqui que existe uma batalha no céu, entendeu? Existem uns opositores no céu. E é necessário que esses opositores sejam lançados por terra para que Ial, forte e valente, aquele que já foi chamado de Yauxa, desça da luz inacessível, possa sentar nos palácios de marfim para que ele possa reinar. Por enquanto ele não está reinando. Está guardando. Quem está reinando? Você pode até arrepiar os cabelinhos. Quem está reinando hoje é Satanás e a sua corja. Esses estão reinando nos lugares celestiais. E é por isso que Mical vem agora nesta terra e ele está juntando, porque ele foi derribado. Esse é um outro estudo que nós vamos trazer para os irmãos. Então, amados, vamos lá. Olha só, em Apocalipse 12, aqui fez um link com Daniel 12:1, que no final dos tempos se levantaria Mical. Mas se levantaria da onde? Para levantar é porque estava caído. Caiu aonde? Caiu na terra, porque nasceu aqui.
E ele teve que sair de lá, irmãos, teve que sair dali para cumprir o quê? Isaías 22, que está falando assim, olha, tinha 2 administradores, um fiel e um infiel. O infiel foi encontrado em infidelidade e com isso foi tirado dele a administração e colocado ao administrador fiel que administrava uma parte menor. O que administrava uma parte menor, que é referido em Isaías 22 como Eliaquim, Eliaquim significa Ial se levanta. Ial se levanta. Esse faz um link com a chave de Davi nos ombros, que vai ao anjo Filadélfia. Quando está falando esses links, está falando assim, olha, você, anjo Filadélfia, você é aquele administrador, que você era um administrador menor e foi colocado na condição maior. E com isso foi levado e colocado no lugar como uma cavilha, colocada numa parede, em lugar elevado, até que aconteceu algo. E Ial falou assim, agora eu vou tirar a cavilha, e vai cair e vai cair com eles, sua prole e sua descendência. A gente já fez esse estudo. Caiu na onde? Na terra. E aí, aquele que era o administrador infiel, se torna administrador de tudo. De tudo. Só que ele engana o mundo inteiro e ele quer se mostrar que ele está no inferno. Aí as denominações, a Igreja Católica, apesar que a alta cúpula da Igreja Católica sabe muito bem quem eles veneram, quem eles idolatram, eles sabem. Por isso que quando você ouve lá, eles cantando lá na Páscoa, né? A Páscoa deles, estão cantando latim lá, e aquele povo falando amém, né? Daquilo que é em latim, não estão entendendo nada. Mas se você pegar a tradução ali, está falando, exaltando quem? Lúcifer, né? E o filho de Lúcifer, quem? O Cristo. Entenderam? Então, por quê? Porque eles estão lá. E por isso que Efésios 6 está falando que a nossa luta está sendo lá. Lá. Aí, Apocalipse fala desse que é levantado, e ele levanta com seu exército da terra, e ele está subindo. Ele está subindo agora com uma forma de ascensão. A ascensão. E ele juntou o exército na quantidade que faltava para concluir os 144 mil. E ele está subindo. Olha só. Versículo 10. Diz assim. Vamos pegar aqui Apocalipse 12, versículo 7. Houve então uma guerra nos céus. Micael e o seu exército de anjos lutaram contra o dragão. Estou lendo aqui na Bíblia King James, mas não vai perder o contexto. Lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Contudo, o dragão e seus anjos não foram suficientemente poderosos. Dessa maneira, perderam seus lugares no céu. Perderam. Assim, o grande dragão foi excluída para sempre. Isso vai acontecer. Não aconteceu ainda. Por isso que fala, o apóstolo Paulo fala, aqueles que povoam o céu, o lugar celestial. Aí foi tirado deles agora. Ainda não. Por isso que você viu ali Paulo, ele já na era da igreja, mostrando claramente que isso ainda não tinha acontecido. E isso viria a acontecer no final dos tempos, conforme Daniel 12:1. No final dos tempos, se levantaria Micael, para poder expulsar de uma vez por todas, junto com seu exército, aquele dragão e os seus demônios, lançando por terra. Aí fala assim, assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamado diabo. Satanás tem a capacidade, olha aqui, de enganar o mundo inteiro. Como está fazendo? Enganando o mundo inteiro. As pessoas orando para Jesus Emanuel, orando para Deus, recebendo bênçãos, achando que está recebendo do Criador, achando que está recebendo do Salvador, recebendo de Satanás. Vocês estão entendendo? Isso é terrível. E isso faz um link
com o administrador infiel, que o papai Yaucha fala em Lucas. Ele fala do administrador infiel, sabendo que vai perder o quê? Vai perder a administração. Ele chama os seus devedores e começa a perdoar dívidas. É isso que faz um link com aquele evangelho anátema de Mateus, perdoando dívidas. E fala, o Pai nosso que está no céu. Que está no céu. Isso é Satanás que engana o mundo inteiro. Eles estão orando a ele e ele está respondendo com bênçãos, perdoando dívidas. E por que fala perdoando dívidas e não perdoando pecados? Perdoando pecados está em Lucas. Por quê? Porque em Lucas está se fazendo Aial. Aial pode perdoar pecados, mas não o administrador infiel. O administrador não perdoa, ele perdoa dívidas, porque ele está ali sozinho, administrando, enganando todo mundo, entendeu? Aí no final dos tempos levanta esse que vem levantar o exército para poder subir e esses vão guerrear contra Satanás, seus demônios, e vai lançar eles por terra. Olha só. Aí no versículo 10 diz assim, então ouvi uma grande voz que vinha dos céus proclamando, eis que agora chegou a salvação, o poder, o reino do nosso Iau e a autoridade do seu Machia. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite perante o nosso Iau. Perante é um modo de dizer, porque eles estão aqui, na onde? No templo celestial. Como eles estão no templo, se cumpre a palavra que diz assim, e todas as palavras que forem ditas neste lugar, os meus ouvidos estarão atentos. Como existe um templo celestial, aqui na terra também existe um templo terreno. Né? Existe um templo terreno. E por que o templo terreno está derribado? Uma representação do templo celestial que também foi tomado por aquele que na terra fez a grande destruição. Tudo uma semelhança. Tudo uma semelhança. Tudo uma semelhança. Aí, versículo 11. Eles, portanto, o venceram. Venceram quem? O dragão, a antiga serpente. Ele quem? Os 144 mil. Exato. Esses que ascendem com aquele general Mical. Eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram. Você vê que eles estão aqui anunciando a verdade, mas a verdade está sendo o quê? Rejeitada. A verdade está sendo rejeitada. Para se cumprir a palavra que diz assim, de Isaías, porque rejeitaste as águas de Siloé. Iau vai enviar quem? As águas ali, as águas torrenciais, as águas de uma grande tempestade, as águas ali de quem? Do rei da Síria, não é assim? Que fala que é o Emanuel. Emanuel, né? Ali fala do grande rio Eufrates, né? E ali fala desse que é o rei da Pérsia. É Pérsia, né, irmãos? Ali da Pérsia. Eu acho que é Pérsia. Vamos achar essa passagem? Pérsia é Daniel, é príncipe, né? Ali eu só lembrar da Isaías 8. Vamos lembrar aqui, irmãos? Vamos. Para não ficar nenhuma dúvida. É a Síria mesmo? Vamos lá. Daniel... Porque Não, vai em Isaías. Isaías, vamos lá. Isaías 10. Isaías 8. Aqui, vamos começar aqui, versículo 6. Diz assim, visto que este povo rejeitou as águas de Siloé, que corre mansamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias, o Eterno está trazendo contra eles as impetuosas e devastadoras águas do rio Eufrates, a saber, o rei da Assíria, não é Síria não, é Assíria, o rei da Assíria com todo o seu exército. Ele subirá sobre todos os seus leitos e transbordará
por todas as suas ribanceiras, vê que está inundando a terra, e chegará a Ialdá, inundando até o pescoço, e a extensão das suas asas abertas preencherá toda a largura da terra. Ó Emanuel, ó Emanuel. O antimachia. Aqui está falando que foi pegado esse Emanuel aqui, irmãos, olha só. Está pegando esse Emanuel e colocado no Evangelho de Mateus como sendo o Salvador que nasceu. Pega lá em Mateus esse Evangelho anátema. Está pondo lá em Mateus que o Salvador é o Emanuel, vai ser chamado Emanuel, porque aquele Evangelho de Mateus é falso. Você pega o Evangelho de Lucas, é o Evangelho que é Escritura. É o Evangelho eterno, Escritura em Lucas. Que ali em Mateus fala que o Salvador é Emanuel. O Salvador, irmão, nada tem a ver com Emanuel. Papai Yalcha nunca foi chamado de Emanuel. Os apóstolos nunca chamaram ele de Emanuel. Apocalipse nunca chamou de Emanuel. O Evangelho de Lucas nunca chamou ele de Emanuel. Por quê? Porque Emanuel é o nome do antimachia. E se você ficar comendo fermento aí, ó, fermento. Ah, não, eu sei separar o fermento da farinha. Sabe nada. Não sabe nada. A representação é essa, que o fermento, quando impregna na massa e faz a massa crescer, ninguém consegue separar mais, que se tornou uma coisa só. Não dá para separar, não. Vamos lá. Vocês entenderam aqui, irmãos? Vocês estão entendendo? Tremendo. Então, existe uma corja que está lá em cima, que Papai Yalcha já fazia referência a ser o administrador infiel, visto que ele estava prestes a perder o seu posto, começou a abençoar. Abençoar quem? Abençoar os moradores da terra, respondendo ali as suas petições. E responde. E começa a dar prosperidade. Ah, compra carro da empresa falida, faz ela ficar próspera. Ah, prospera, me dá carro novo, me dá casa, me dá empresa, me dá não sei o quê. E ele está dando. Ele está dando. Por quê? Porque ele vai falar assim, olha, como eu não consigo resistir isso aqui por muito tempo, então eu vou abençoá-los para que depois eles me aceitem na casa deles. Essa é a parábola de Lucas. Para que eles me aceitem bem na casa dele. Por quê? Sabe que ele vai ser lançado na terra. Por isso que está falando assim, ó. Versículo, Apocalipse 12, versículo 12. Diz assim, ó. Sendo assim, celebrai, ó céus, e vós que neles habitais. Celebrai por quê? Porque o diabo foi lançado por terra junto com seus demônios. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, quer dizer, cheio de ira, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim. Eu li aqui na Bíblia King James, mas não perdeu o contexto da Yalchalan que nós estamos, porque eu quis ler essa passagem Apocalipse 12 na King James, porque fala aquele que engana, que tem o poder de enganar o mundo inteiro. Aí fala no versículo 13, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, empreendeu forte perseguição à mulher que dera à luz o menino. Aí, Viu aqui? Então, quando hoje nós estamos falando, irmãos, estamos falando que quando a pessoa fala assim, manda um anjo, né? Ó Zeus, ó Deus, manda um anjo, está pedindo para Satanás enviar um daqueles seus enviados. E a palavra fala que até Satanás, ele se transfigura como anjo de luz. E ele tem também os seus ministros,
que se fazem de ministros da justiça. Que ministros são esses? Aqueles que ministram hoje nesta terra, que se transfigura como sendo ministros da justiça. E na realidade, eles são o quê? Comerciantes. Eles são comerciantes. Agora que nós vamos começar o estudo. Agora que nós vamos começar o estudo. Eles são comerciantes. Nós vamos primeiro achar essa passagem. Os irmãos vão achar para nós. Até Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça, né? Vamos lá. Vamos lá. 2 Coríntios 11, 14. Aqui, ó. Diz assim, não é de estranhar. Não é de estranhar, irmãos. Entendeu? Por quê? Porque a escritura toda já estava orientando sobre isso. Papai Alcho estava falando tudo. Não é de estranhar. Ó, não é de estranhar, pois o próprio Satanás se disfarça. Aqui na Yal Shalom fala se disfarça de anjo de luz. Por conseguinte, não é surpreendente que os seus ministros também se disfarcem de servidores da justiça. Pronto. Mas o fim destes corresponderá às suas obras. Quer dizer, rapidamente você vai ver pelas obras dele que não são absolutamente nada aquilo que se parecia. Compreende? Então, isso aqui não é uma palavra para ser lançado, porque aquele que está na denominação, ele está achando que está em Alxalã, irmãos, na Terra Prometida. Voltou para casa, foi libertado da Igreja Católica, está na denominação, achou que voltou para Alxalã. Nada, porque tudo ali é a mesma coisa. Porque o Deus é Deus, que é Zeus, Jesus que ali Jesus. Nós vemos que é Satanás, porque fala ali a igreja, que fala assim, a igreja de Pérgamo, onde está? Sim, vocês habitam onde está o trono de Satanás. Aonde que está o trono de Satanás? Ali na igreja de Pérgamo tinha um templo enorme para Zeus. E ele estava num trono. Era mais ou menos um edifício de 6 andares, só o tamanho do trono. E estava a estátua de Zeus em cima, na igreja ali na cidade de Pérgamo. Você pode pesquisar aí no Google. Ali tinha o trono de Zeus. E o trono de Zeus fazendo um link, está falando como inteligentes, a sábios. Aí está, vocês habitam onde está o trono de Satanás. Quer dizer, Zeus que é Deus. Que a mulher só deu essa ajuste, né? Que a palavra Zeus, ela é a palavra que gerou a palavra Deus. É Satanás. É simples. Entendeu? É muito simples. E aqui nós vemos que ele está fazendo ali, se fazendo de quê? De anjo de luz, respondendo, curando pessoas. Entendeu? Ele cura pessoas, ele abençoa, tira a pessoa da falência, dá dinheiro, dá carro. Nossa, está fazendo o quê? É um anjo de luz que está fazendo isso, não é coisa do mal. Não, o mal só sabe fazer maldade. O mal não pode abençoar. O mal só pode... Não, irmãos, ele faz o que for necessário. Por isso que ele está falando aqui. Ele se faz de anjo de luz, abençoando, curando, restaurando, tirando da falência, dando cesta básica. Para quê? Para continuar enganando o povo. Para continuar enganando. Então, vamos lá. Aí, nós estamos agora, quero mostrar para você que Satanás, ali na época o Antimachia, eles tomaram posse do templo celestial. Isso está aonde? Isso está em Isaías 63, 18. Vamos lá. Vamos lá. Isaías 63, 18. Diz assim: por pouco tempo, teu povo santo possuiu sua herança. Então os nossos inimigos pisaram o teu santuário. Isso aqui está repetindo, irmãos. Como eu já falei, a palavra de Yahweh, ela não é uma palavra limitada às coisas terrenas.
mas ela fala das coisas terrenas e também das coisas celestiais. Por quê? Porque Iau fez o céu e a terra. Ele não fez só a terra, ele fez o céu. E quando ele fala fez o céu e a terra, e as coisas em Eclesiastes 1:9 são repetições. Repetições. Aqui embaixo você sabe quem que pisoteou o santuário. Nabucodonosor ali, através de Nabuzardan, que era o chefe da guarda. Lá em cima é o Antimachia, que é uma representação deste Nabuzardan, que era o chefe da guarda. Então, nós vimos o quê? Nós vimos a repetição dos fatos. Quando aqui está falando daqueles que estavam lá em cima e também foram tirados e levados para o exílio nesta terra. E aí, o administrador infiel se torna novamente administrador de tudo. Exatamente. Com isso, ele administrando tudo, ele volta a se fazer como o quê? Que está escrito lá em 1 Coríntios, que está falando que ele se transfigura em anjo de luz. E o que um anjo de luz faz, né? Isso aí a gente tem que entender. O anjo de luz, ele traz bênçãos, respostas boas, respostas de oração. Ele se transfigura, ele vem trazendo ali resposta de bens materiais, de curas, e com isso ele escraviza essas pessoas de uma forma tal, porque essas pessoas, elas acham que só Iau pode abençoar com coisas boas. E aí são enganadas. Por isso que ele engana, ele tem o poder de enganar. E é a condição maior, é o que ele ri na cara. Exatamente. De quê? De enganar as pessoas. Porque ele é esse que enganou Eva. Sim. Enganou ela com falsas promessas, né? Enganou. E todos aqueles que seguem ele são enganados a falsas promessas, porque ele promete coisa para essa pessoa, isso também aos anjos, que ele não pode cumprir. Mas ele tem uma persuasão tal que ele faz com que a pessoa acredite. Ah, não, você me segue aqui, porque você me seguindo, você vai ser arrebatado. Ah, não segue ali os irmãos de Belo Horizonte, não, porque aquilo ali é Satanás. Então, ele engana, irmãos. E o caminho, você entende como? Pelas atitudes e pelas palavras pronunciadas. Logo se vê quem é quem. Logo se vê quem é quem, irmãos. Nenhuma árvore boa produz mau fruto. E nem nenhuma má vai produzir bons frutos, irmão. Logo se vê. Então, olha só, Isaías 63:8. Por pouco tempo, Isaías 63:8. 18. Por pouco tempo, 18. Por pouco tempo, teu povo santo possui herança, lá em cima. Então os nossos inimigos pisaram o teu santuário. Pisaram, você já trouxe entendimento, pisar. Por quê? Porque Iau mandou que Abraão pisasse, né, na terra ali que ele ia herdar, né? Então vai lá, você vai ser peregrino e vai pisar a terra que eu vou dar para vocês. E nós também. Nós viemos aqui pisar a terra. Porque o papai vai nos dar por herança. Nós viemos aqui nessa terra pisar essa terra, tomando posse, para que em breve nós vamos voltar. E quando a gente vai voltar, só que a gente vai voltar um corpo glorificado, a gente volta em Apocalipse 19 para tomar posse. Primeiro nós viemos pisar como um peregrino, como um estrangeiro, link com a peregrinação de Abraão, andando pela terra, e Iau falou, onde você estiver colocando a planta dos teus pés, eu vou dar para vocês por herança. E assim também nós viemos nessa terra, agora numa condição de peregrino, forasteiro em terra estrangeira, mas estamos pisando aqui, logo nós vamos voltar
para tomar posse dela. Aí sim, nós vamos fazer justiça nessa terra. Grato a Yahweh, grato a Yahweh. Você viu aqui que o santuário celestial está pisoteado pelos nossos inimigos e estão pisoteados nos dias de hoje? Exatamente. Estão lá. E eles se fazem de anjo de luz respondendo com bênçãos, com coisas boas. Não pensa que é só com coisa ruim, não. Por isso que a pessoa que está lá no terreiro, né, de macumbas, essas coisas, eles estão recebendo bênçãos. Recebem também do mesmo jeito. Então, nas igrejas evangélicas, recebe bênção. Na católica, recebe bênção, recebe cura. Entendeu? Por quê? Porque eles estão aqui, ó, no santuário celestial, respondendo. E os ministros? Agora que entra os ministros. Os ministros é aqueles que ministram. Ministram a palavra. E aqui nós vamos ver a passagem-chave do estudo de hoje. Que tudo acontece, irmãos, uma repetição dos fatos. Tudo acontece, uma repetição dos fatos. Nós vamos abrir em Lucas 19:45. Vamos lá. Lucas 19:45. O apóstolo Paulo fala assim, não é de se surpreender, né? Não é de se surpreender. Ele já está falando, irmãos, como se diz, ele mesmo escreveu lá de Efésios 6, não é de se surpreender. Quem está se surpreendendo agora, né? É porque ainda era muito criancinha, né? Então agora já amadureceu. Ó, Lucas 18:40, vamos lá, 19. Vamos pegar um pouquinho antes. 19:45. Papai estava chegando lá em Al-Shalom, tá? Papai estava chegando lá em Al-Shalom. Lucas 19:45. E entrando no templo, aqui é o templo terreno, começou a expulsar os vendedores, dizendo-lhes: está escrito, minha casa será uma casa de oração. Vós, porém, fizeste dela um covil de ladrões. Ladrões. Então, ele expulsou os vendedores. Ele expulsou. E os vendedores ficaram lá? Perna para que te quero. Perna para que te quero. Por quê? Porque veio com Yaush uma multidão. É um exército. Veio com ele uma multidão. Quem que vai ir contra, né? Quem que vai em contra? Porque o exército, aquele povo todo estava acompanhando Papai Yaush. É um exército. Então, isso aqui aconteceu, irmãos, como uma representação daquilo que vai acontecer lá em cima. Quando nós vimos ali que Mical e seu exército, eles sobem, a gente já fez o estudo, Mical recebeu o nome de Yaush, ele recebeu autoridade, recebeu os 7 espíritos, e ele se tornou o quê? Sumo sacerdote no templo. No templo. E é por isso que Papai Yaush fala assim, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, eu vou assemelhar aquele que está construindo uma casa sobre a rocha. Ele cavou fundo na terra e lançou alicerces sobre a rocha. Lançou alicerces sobre a rocha. E ele está construindo essa casa. E essa casa é referida aonde? Essa casa é referida lá em 1 Timóteo 3, que está falando que... Vamos lá? Vamos relembrar? Vamos lá, 1 Timóteo 3, vamos lá. Primeiro Timóteo, capítulo 3. 14. Ó, 1 Timóteo 3, 14. Olha lá, ó. Ele, depois de dar as recomendações do ancião e do servo, que eu já falei para os irmãos, a representação, os 144 mil são formados, né, por servos. E os anciãos são aqueles que sentam e são conselheiros do rei, que isso está em Apocalipse 4 e 5. Então, quando nós vemos aqui, nós estamos vendo aqui, ó, 1 Timóteo 3, 14. E escrevo-te essas coisas esperando encontrar-te dentro em breve. Todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Ial, que é a igreja de Ial vivo,
coluna e sustentáculo da verdade. Coluna e sustentáculo da verdade. A casa de Ial vivo. Quando ele fala a casa de Ial, a gente remete a isso aqui, ó. Papai Ial falando assim, ó. Lucas 19:45. Entrando no templo, começou a expulsar os vendedores. Está escrito: minha casa. Minha casa. Minha casa. Minha casa. Por quê? Porque foi dado para Yahshua. Esse é o templo, é a casa de Yahshua. Casa de Yahweh. Entendeu? Por isso que Papai Yahshua, já profetizando no final dos tempos, ele está falando da transferência do sacerdócio. Por quê? Porque em Hebreus fala da transferência do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Papai Yahshua é Melquisedeque em pessoa. E seria levantado um sacerdote semelhante a Melquisedeque. E seria levantado segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, semelhança de Melquisedeque. Quem é esse? Mical, que recebeu o nome de Yahshua. Por quê? Porque Papai Yahshua, ele, quando ele cumpre toda a vontade de Yahweh e não foi falho em nada, cumpriu toda a missão com júbilo, com êxito, não sendo achado nele nenhuma falha. Por isso é o cordeiro sem mancha, sem mácula, né? Sem defeito. É esse o sacrifício que Yahweh agrada. Exatamente. Com isso, o que acontece? Ele foi sobreexaltado e recebeu o nome que está acima de todo nome. Não o nome que ele já tinha, irmãos, conforme o mensageiro de Sardes insiste em ensinar. O anjo Gabriel veio aqui e falou, vai pôr o nome nele de Yahshua. Aí ele vai, cumpre toda a missão perfeitamente, em obediência, é morto com muitas dores, com muito sofrimento ali, o seu sacrifício perfeito, agradável a Yahweh. Aí Yahweh vai sobreexaltar, e vai sobreexaltar dando o nome de Yahshua. Oh, mas é realmente aí assim. O novo nome era Mical, que agora é isso? Nossa, é o novo nome. Então o novo nome recebeu antes de exercer o ministério. Se ele nasceu aqui recebendo o nome de Yahshua, o ministério dele estava começando, depois de ter cumprido todo o ministério com êxito, agora recebe o novo nome. Qual? O que ele já tinha recebido na terra. Irmãos, é como eu falo assim com os irmãos, é querer realmente passar pela tribulação para aprender, né? É querer passar pela tribulação para se cumprir a palavra de Isaías 8, porque esse povo, esses israelitas, rejeitaram as águas de Siloé que correm mansamente. Por causa disso, eu vou enviar sobre eles o quê? As águas impetuosas, torrenciais de inundação do rio Eufrates, a saber, ó Emanuel. Irmãos, porque vocês estão rejeitando a mensagem, né? Que o papai está falando para vocês. Vocês querem, é isso mesmo? É isso que vocês querem? Entendeu? Por isso que fala em Apocalipse, aquele livrinho, né? Aquele livrinho, né? Esse livrinho que está no anjo, o anjo está abrindo o livrinho, trazendo a palavra de entendimento, né? E é o livrinho para essa época ainda, é um livrinho doce, cheio, que traz esperança, que traz alento, que traz para nós motivação, né? E eles rejeitam e depois eles vão ter que comer desse livrinho, porque eles ficaram para trás, viram que eles estavam tremendamente enganados na mensagem do mensageiro de Sardes. E você vê que o Ohana, ele sente isso na pele, né? Porque deu para ele o livrinho para ele comer, ele falou assim, o livrinho é doce na minha boca, mas no estômago tá amargo. Por que amargo, irmãos? Por quê? Sentiu ali é a sensação de você poder
ter escapado de tudo isso que há de vir, mas eles rejeitaram. Estava ali, ó, a salvação estava ali, ó, a mão estava estendida, oferecendo a salvação para aqueles que recebessem desse alimento, mas no entanto rejeitaram. E é por isso que vai vir sobre eles a tribulação, o Emanuel vai cair por cima deles ali, perseguindo a mulher, né? Como nós vimos lá em Apocalipse 12, o dragão, por ter sido lançado na terra, vai perseguir essa mulher, e essa mulher aí vai ter que sofrer, né? Vai ter que sofrer, vai ter que ser morta, para ela poder alcançar o que é a sua redenção. A sua redenção vai ser através do derramamento de sangue. Por quê? Porque rejeitaram as águas que corriam mansamente, agora vão ter que alcançar através do sofrimento, né? Então, quando nós lemos aqui em 1 Timóteo, está mostrando a casa de Yahweh, mostrando que é o templo que se refere. É o templo, porque é ali no templo que Yahweh recebe as orações, entendeu? Então, por isso está falando, a minha casa será chamada casa de oração. E vocês fizeram desse lugar um covil de ladrões, de comerciantes. Por quê? Os que estão aqui na terra estão barganhando as bênçãos, estão barganhando bênçãos. Ah, você traga aqui o dízimo, traga oferta, né? E aí vocês vão ver, faz prova com os Zeus, faz prova ali, você vai fazer prova, você vai ver que ele vai te responder. E nisso é o que? O comércio, quem dá mais? Ah, vai aqui, ó, você traz aqui na frente todo o seu salário, o salário do seu ano, o dinheiro que você vai pagar aluguel, o dinheiro que você vai fazer isso. Esse é o que? É o comércio. Esses são aqueles que está falando ali, os ministros de Satanás. Eles se fazem ministros da justiça. Uhum. Eles se fazem de ministros da justiça. Mas na realidade o que eles estão fazendo? Comércio. Yahweh nunca quis isso. Yahweh, ele quer abençoar e ele não precisa de nada seja dado em troca. Ah, mas como é que você explica então Malaquias 3:10? Malaquias 3:10 está falando das primícias da terra, que são as pessoas, são 144 mil. Não retenha o meu povo, que são as primícias. Não retenha. Não retenha onde? Em Babilônia. Não retenha nas denominações. Não retenha o meu povo preso em cativeiro. Libera eles para eles voltar para casa. É desse dízimo, espiritualmente falando. Por quê? Porque na era que está ali em Malaquias, ela é uma profecia para o final dos tempos. E o dízimo que estava referido ali, que nunca foi dinheiro, sempre foi fruto da terra, ela teve duração no tempo da antiga aliança. Na nova aliança, o dízimo ali refere-se a outra coisa, a quê? A pessoas. Não retenha os meus presos em cativeiro babilônico, libera eles para eles voltarem para casa. Então, vamos lá. Lucas, é lindo, né? Lucas 19:45. E entrando no templo, começou a expulsar os vendedores, papai Yauch, dizendo, está escrito, minha casa, fazendo um link com aquele que diz, papai Yauch contando a parábola. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, eu assemelho aquele homem, quem? Mical, que está edificando uma casa e edificando sobre a rocha. E aí fala, a inundação não vai pegar ele. Porque tá o quê? Por quê? Porque ele construiu sobre a rocha. A inundação de Isaías 8 não vai pegar estes. Por quê? Porque aí, quando o pai de família abrir a porta e vai recolher os seus filhos, representação de Noé, que pega, entra para dentro da água e traz a sua família, ele fecha a porta e ali a tempestade,
tudo ficou para o lado de fora, não para eles que estão protegidos ali dentro. E você vê que na era de Noé, porque por isso fala, e o filho do homem será como nos dias de Noé. Que filho do homem? É Mical, esse que está referido, que se levantará no final dos tempos para conduzir estes para Yal-Shalom. Exatamente. Né? Exatamente. Não é papai Yalcha. Porque senão ele teria que nascer de novo. Senão ele vai nascer de novo, não, irmãos. Entendeu? Isso, como eu falei com vocês, vocês estão tomando leite já que azedou, já azedo, porque o espírito já o abandonou, entendeu? Já o abandonou, e vocês vão ver novamente, essa data marcada vai se frustrar. Por quê? Porque a hora não vai ser revelada. Nós temos o tempo para se cumprir de Filadélfia, mas o dia e a hora não vai ser revelado, irmãos. Não vai. Como aconteceu lá em cima, conforme o Salmo 18. Mical, que ali já era Yalcha, Mical e Yalcha, com os seus, foi pego de surpresa quando ele encontra o que? O templo invadido. Para se cumprir ali por um pouco de tempo, o teu povo santo herdou a herança. Eles tinham herdado a herança, mas vieram os nossos inimigos e pisotearam, tomaram posse do templo celestial. E é por isso, isso aqui é uma profecia a se cumprir. Se cumpriu no momento que Papai Yalcha chegou ali e expulsou os mercadores do templo, que estavam fazendo do templo um comércio. Vai se cumprir o momento que lá em cima, quando o exército subir, e ali Mical recebe de novo a capa, as vestes, a túnica e também o nome, ele entra e vai expulsar os mercadores que estão no templo celestial. Ele e o seu exército, ninguém vai resistir. Vão ser expulsos, vão ser expulsos, vão ser expulsos. E a palavra no versículo 47 diz assim, ó, Lucas 19, 47. E ensinava diariamente no templo. E ensinava diariamente no templo. Mas no templo celestial tem dia e noite. Tem dia e noite, por quê? Porque ali nós vemos que nos lugares celestiais tem lua, tem sol e tem estrelas, né, diariamente. Por isso que faz um link o querubim, ele louva. Qual querubim? Gabriel. Ele louva, vai louvar, né? Ele louva, vai louvar dia e noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é Yahweh, o Todo-Poderoso. Não é mesmo, irmãos? Irmãos, eu queria muito falar mais, né? Eu queria muito falar mais a respeito desse assunto. Mas eu queria mostrar aqui para também os irmãos não se perderem no ensino, né? Essa passagem que aqui se cumpriu aqui na terra e vai se cumprir no céu. Por isso, irmãos, que tudo é uma repetição. Yahweh fez o céu e a terra. Muitas coisas que já se cumpriram no céu se manifestam na terra. E muitas coisas na terra vai se manifestar no céu. Porque é uma só palavra e atinge os dois níveis da criação. O céu e a terra. Por isso se não que entender existia... isso, não consegue entender o restante, não. Não consegue. Por isso que Yahweh, ele pega e mostra ali para a marcha o quê? Ó, você vai fazer o tempo conforme eu mostrei para você lá em cima. Exatamente. Como eu mostrei o modelo lá em cima, você vai fazer aqui na terra. Por quê? Porque é isso, irmãos. É um espelho das coisas celestiais, né? E nós poderíamos caminhar mais, né, irmãos? Mas eu quero também que os irmãos não se percam no estudo e uma porção de cada vez, né? Verdade. Eu queria mostrar para os irmãos que esse momento que se cumpriu na terra vai se cumprir também no céu com aquele que recebeu o nome. Quando ele voltar, ele recupera. Você já percebeu que depois da passagem, Mical, depois de ele jogar por terra
com seu exército, Satanás e seus anjos, ele não é mais referido como Mical, não se ouve mais o nome dele como Mical. Por quê? É assim que Yahweh, ele abençoa e prospera os que são fiéis a ele? De maneira alguma. Não é mantendo ele na mesma condição, é elevando, sobreexaltando, colocando num degrau acima. É sempre entendeu? Assim, porque é assim. Abraão, Jacó, Israel, Exato. Josué, Oséias passou a ser Josué, né? Que no caso ali passou a ser Yahshua, né? O nome dele transformou em Yahshua. Tudo elevando, tudo elevando. E ali a representação mesmo que você falou, Oséias, durante o período ali que ele era servo do servo de Yahweh. Servo do servo de Yahweh, chamava Oséias. Depois que ele se tornou servo de Yahweh, em lugar de Moisés, ele se tornou Yahshua. É uma referência também àquele lá em cima, que está conduzindo o povo à terra prometida, enquanto isso é Mical, depois que ele receber ali, detonar Satanás com seu exército lançando por terra, aí sim papai Yahshua vai poder descer da luz aqui, ó, a luz inacessível lá em cima, ó. Aí ele vai descer da luz inacessível até o templo celestial e vai outorgar o reino ao ancião, para que o ancião possa fazer justiça aos santos do Altíssimo. É tremendo. Esse momento aqui, ó, ele pode descer cumprindo Apocalipse ali, o Espírito e a noiva diz, vem. Apocalipse está todo fora de ordem. A gente vai trazendo depois o entendimento, colocando em ordem. Mas isso foi proposital. Por quê? Porque isso foi sendo escrito na medida que ele foi tendo, e a Ohana foi tendo a visão. E a visão, ela veio exatamente para não ficar de forma fácil o entendimento, porque precisava ser o quê? Precisava ser abertos os cadeados por aquele que foi determinado que viria. Exatamente. Ok, irmãos? Então nós vamos estar encerrando esse áudio. Gratidão, papai, por sua vida e também pela sua dedicação. E você pode ter certeza, toda essa dedicação, todo esse esforço vai ser galardoado. Ok? Vamos juntos, amados. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Aleluia. Adorado seja Yahweh. Aleluia, adorado seja Yahweh. Aleluia, adorado seja Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Gratidão, papai, pela sua vida. Continue perseverante, meu amado irmão e minha irmã, firmes, porque em breve voltaremos para nossa casa e nós vamos detonar os inimigos do nosso papai Yahweh. E assim seja. E assim seja. Até a próxima, meus amados irmãos. Grande abraço. Até a próxima. Yeah.